portátil, fita cassete, não é? Eu me lembro o primeiro contato com um gravador que a minha mãe teve. Eu era menino, mas nunca me esqueço da cena de um vizinho que chegou de Manaus com um gravador daquele e foi exibir lá na casa, na nossa casa. E ele ligou lá o REC e conversou com a minha mãe sem a gente saber o que estava acontecendo. E daí um pouquinho ele voltou, né? E pôs a gravação e a nossa conversa estava gravada e a reação da minha mãe era: isso não é de Deus, isso é do capeta. Depois o fax. Gente, que coisa extraordinária quando a gente descobriu que você passa um documento aqui, ele sai do outro lado e aquilo é um mistério, era um mistério. E eu tenho um fax lá em casa que eu não sei quanto tempo eu não uso, acabou, não se usa fax mais. Hoje você já passa o scanner e já envia por e-mail e as coisas estão cada dia sendo mais rápidas, mais eficientes, mais nítidas. E aí as pessoas continuam, de vez em quando eu continuo escutando a reação de pessoas quando veem certos avanços repetirem o que a minha mãe repetia, o que a minha mãe dizia, não é? Isso não é de Deus. Jesus está perto de voltar. Não é possível que seja assim. Mas a grande verdade é que a família moderna nunca viveu tanto tempo de prazer, tanta oportunidade de desfrutar de tanta coisa quanto nos dias de hoje. Você tem à disposição tecnologia para você curtir momentos bons com a sua família dentro de casa. Oportunidades singulares. Entre elas está a nossa famosa internet. Hoje pela manhã, no estudo, eu estava dizendo como facilitou a vida de quem trabalha com conceitos, com pesquisa, não é? Muito antes da internet, um pastor amigo meu que já era apaixonado em computador disse: eu não entendo como é que os escritores antigos conseguiam escrever sem computador. Errorex lá para corrigir quando datilografava errado, né? Ou às vezes perdia tudo aquilo que havia sido datilografado porque houve um erro lá no meio e não dá para você voltar lá e corrigir, acrescentar, muda o texto para cima, muda o texto para baixo. Que coisa extraordinária! E chega a internet. Você já não precisa mais descer 10 versões da Bíblia para você fazer comparações de texto na hora que você está preparando o sermão. Já pensou você ter ali, com 1 ou 2 toques, várias versões da Bíblia para você ler e fazer as comparações? Vários comentários, várias opiniões, escrita, vídeo, etc. Então, veja bem, meus queridos, que é um avanço extraordinário que gera conforto, que gera prazer. Mas você já se deu conta do perigo que isso também gera? E quantas famílias estão sendo destruídas por causa da internet? Você já parou para refletir sobre as amantes e os amantes virtuais que estão destruindo relacionamentos conjugais? Pessoas viciadas em jogos de rede, gente que joga com gente do outro lado do mundo e passa a noite, passa a madrugada jogando e se viciam. E aquela emoção de dar uns tiros ali, virtualmente falando, daí a pouco já não emociona tanto e a pessoa já vai querer fazer isso na vida real, como a gente tem visto alguns casos acontecerem. Portanto, aquilo que pode gerar benefício também está trazendo muita destruição e colocando a família em perigo. Sites pornográficos, não é? Às vezes você está navegando em alguma coisa lá, uma chamadinha numa janela, e basta um clique e você está laçado. Basta um clique e você já está onde não deveria estar, fazendo o que não deveria fazer. Por isso,
O avanço tecnológico pode gerar vício, pode gerar infidelidade, pode gerar pedofilia, pode gerar uma série de coisas que são destruidoras da família. A família está em perigo. Mas além de detectar o problema, a pergunta é: o que eu posso fazer para combater? Eu vou agora desistir da internet? Eu vou agora desistir da tecnologia? Eu vou agora desistir desses elementos que geram tanto conforto e que podem me ajudar tanto, por causa dos estragos irreparáveis que ele pode provocar? Nós, como cristãos, devemos agir de que maneira? Que decisões nós devemos tomar com urgência? Então eu quero dar aqui, vou ser super óbvio e simples, mas eu espero que essa obviedade e essa simplicidade não tire de nós o desafio de tornar isso prático. Em primeiro lugar, precisamos usar de modo equilibrado. O que é usar de modo equilibrado? Primeiro, equilíbrio do tempo. Quanto tempo? Eu li uma frase no Detran de Goiás há uns 15 anos atrás, que dizia o seguinte: a internet aproxima os que estão longe e afasta os que estão perto. Estamos chegando ao cúmulo de um casal na cama conversar com outros por WhatsApp, né? Qual que é o outro aí? Mensagens, torpedos, não é? Porque amam de maneira extraordinária a tecnologia. Portanto, usar de modo equilibrado. Segundo conselho prático, use para evangelizar e edificar. Gente, redes sociais é uma benção. Eu divulgo as atividades da igreja, no instantinho tem gente curtindo, tem gente respondendo, tem gente elogiando, tem gente dando sugestão. Eu estava dizendo que a propaganda do Logos que eu fiz pelo Facebook, Twitter e e-mail gerou resposta de gente de vários lugares dizendo: não poderei estar, mas gosto do grupo, que Deus abençoe a programação da igreja. Gente lamentando a distância, porque é fato, você consegue divulgar. Uma experiência fantástica que nós tivemos há pouco tempo atrás foi de um dia para o outro alguém me oferecer o Dr. Shed para uma escola dominical. Escola dominical nossa vinha 60 pessoas, quando muito. E eu disse: recebeu o Shed aqui, que instrumento eu vou usar para divulgar? Nós estávamos reformando aqui e os cultos estavam acontecendo no anexo 2. E nós usamos a mídia e nós lotamos o anexo 2, com a ajuda de vocês que reproduziram. Eu tenho todos essas contas no Twitter, no Facebook, posto de vez em quando um versículo, divulgo as atividades da igreja. Saiba usar com equilíbrio e use para evangelizar, use para edificar a vida de outras pessoas, dar um conselho, trazer uma palavra de profética, de bênção sobre a vida da outra pessoa. Evite jogos violentos e sites com apelos sexuais. Enfim, se eu pudesse resumir numa frase qual deve ser o nosso comportamento diante deste perigo que ronda a família, que é o perigo tecnológico, eu diria que use com a mente de Cristo. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com a mente de Cristo. Amém ou não? Mente de Cristo. Como é que Cristo agiria no meu lugar? Como é que Ele tiraria proveito disso se estivesse aqui? E põe a mente de Cristo em você, pense com a mente de Cristo e viva desta forma, e você vai conseguir superar esse desafio. Segundo, não tem como deixar de falar de perigo para a família na era século XXI sem tocar neste assunto. Nunca se preconizou tanto, se falou tanto, se exagerou tanto sobre este tema quanto nos dias atuais. É difícil uma semana que não tem 2, 3, 4, 5 reportagens sobre este assunto.
O tema está sendo abordado pelas novelas de horário nobre. Você sabe qual é a sensação que nós estamos tendo? É que estamos vivendo a antiga Roma. A Roma dos tempos antigos, meus queridos, com seus imperadores promíscuos, possivelmente perde para o que está acontecendo nos dias atuais. Eu disse que repetiria uma ilustração verídica de uma família numa praça de alimentação e 2 homossexuais. Eu não sei te dizer se era do sexo masculino ou feminino, aos abraços e beijos sensuais ali. O pai, incomodado, procurou segurança e disse: rapaz, mas vai acontecer, deixar isso acontecer nesse ambiente da praça de alimentação, na frente da gente, das famílias da gente? E a resposta do segurança foi: se fosse um casal heterossexual, eu poderia chegar lá e pedir para eles maneirarem. Mas como é homossexual, eu não posso. Eu iria perder meu emprego. Eles iriam dar um piti, iriam me chamar de homofóbico. E eu não posso fazer absolutamente nada. Agora eu te pergunto, onde nós estamos no século XXI? Aqui eu não tenho tempo e nem sou a pessoa indicada para tratar disso do ponto de vista científico, do ponto de vista psicológico e mental. Mas eu posso lhe dizer uma coisa que a Bíblia me autoriza a dizer: é pecado. E pecado em qualquer lugar do mundo é pecado. A Bíblia diz lá em Levítico: homem não se deitará com homem. Depois em Romanos 1, leia todo o capítulo de Romanos 1, mas o versículo 25 fala exatamente dessa torpeza de homens se envolvendo com homem ou pessoas do mesmo sexo, deixando o jeito natural de ser. Essa questão do Marcos Feliciano, alguém me pediu minha opinião. Eu disse: olha, eu não sou um defensor, um apologeta de Marcos Feliciano. Mas não podemos desviar o foco da discussão neste momento. Porque existe algo por trás. E nós não podemos ceder de maneira alguma a este algo que está por trás, porque os malefícios são extremamente claros. Ouvindo quem é da área, a gente descobre que a questão é muito mais de opção e de comportamento moral do que de qualquer outra coisa. E nós estamos vivendo esta era que quer destruir a família, criar novos conceitos de família, e aquela família de Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem, homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Deus criou o homem à imagem dele, criou a mulher à imagem dele e criou o casamento à imagem de Deus. E nós não podemos nos calar diante disso. Nós estamos sendo treinados e preparados para achar isso normal, gente. Para aceitar com naturalidade. Para concordar com isso. Estão tentando colocar isso na marra, na cabeça. Agora, não é a igreja. Agora já tem um movimento aí que é evangelicofóbico, parece. Porque estão falando tão mal da igreja que já está também já criando uma fobia aí contra a igreja. Agora, lá na França, o que está acontecendo na França? Qual a igreja que está por trás daquele movimento da França? Qualquer pessoa de bom senso sabe que a família é fundamental para uma sociedade saudável. Destrua a família e você vai destruir a sociedade. Portanto, não dá para ser conivente com isso. Aí você escuta alguns argumentos do tipo assim: eu nasci assim, não dá para mudar, é uma tendência natural. Você já imaginou se a gente cai nessa argumentação? O pedófilo pode dizer a mesma coisa.
Vocês não podem me condenar, eu nasci assim, eu tenho essa tara, eu tenho essa fantasia, eu tenho esse desejo. Me compreendam, por favor. Outros vão começar a apelar para esta mesma argumentação. Não tenho culpa de ser do jeito que eu sou, por isso vocês me compreendam, eu não vou mudar. Eu sei que no meio de tudo isso, o que a gente aprende é: a família está em perigo. A família está em perigo. Tem gente que diz, mas fulano é um homossexual discreto, não é espalhafatoso, não é promíscuo. Nós não estamos discutindo a natureza da pessoa, porque em relacionamento heterossexual também tem muitos problemas. A família está em perigo não é só por causa desse aspecto, não. Está em perigo por causa da poligamia. Sabia que no Nordeste é quase que natural aceitar um homem com mais de uma mulher? Parece que é até vantagem em algumas regiões nordestinas. Portanto, tem outras questões morais envolvidas que podem destruir a vida de uma família. E eu não vou entrar em mais detalhes porque o tempo nem permite, mas eu queria fazer nesse item uma defesa do casamento e da família. Em primeiro lugar, casamento é bom, você precisa acreditar nisso, os jovens precisam acreditar nisso, os adolescentes precisam acreditar nisso, mesmo quando não tem experiências muito boas ao seu redor. Mas uma experiência ruim não significa que o casamento não seja bom. Interessante porque, muitos anos atrás, eu ouvi uma história, e ela já tem várias versões, e eu ouvi de novo essa semana, só com uma versão bem mais moderna, porque era de um padre e um pastor viajando de ônibus. Agora o padre e o pastor já estavam viajando de avião, na versão que eu ouvi recente. E aí diz que os dois, coincidentemente, sentaram no mesmo banco, e aí, ali no avião, e aí, de certa altura da viagem, o pessoal passa com serviço ali, naquela época podia servir uísque em avião, aí o padre, não, me dá um uísque. Aí o pastor, me dá um refrigerante. Aí o padre virou, mas o senhor não bebe? Ele, não, por quê? Porque eu sou crente. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Aí, daí a pouco, é um charuto cubano. O senhor não fuma? Não, o senhor não sabe o que você está perdendo. Aí diz que chegaram no aeroporto, aí quando desceram, a esposa do pastor estava ali esperando, ele deu um beijo de quem estava com muita saudade, e virou para o padre, a sua esposa não veio te buscar? Ele, não, eu não sou casado se o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Na verdade, casamento é bom mesmo. É muito bom. E nós precisamos acreditar no casamento. Você sabe que por causa dessa questão, cidades foram destruídas? Sodoma e Gomorra foi destruída. A Bíblia diz que, lá no Apocalipse, que no céu não vai entrar sodomitas, efeminados. A Bíblia é clara em dizer isso. Por isso mesmo, a gente precisa defender a família e o casamento. Aí alguém poderia dizer, pastor, mas Jesus não casou. Eu disse que um dos problemas do casamento também é a poligamia. Você sabe por que Jesus não casou? Alguém sabe? Porque ele já tem uma noiva e ele é monogâmico. E a noiva de Jesus é a igreja. É com ela que ele vai se casar. Você sabia disso? Que a noiva de Cristo é a igreja do Senhor Jesus? Então Jesus está noivo. E as bodas já estão marcadas e definidas no céu. Por isso, ele não se casou. Mas casamento é bom, acredite nisso. Quantos casados já estão aqui? Levanta a mão, os casados. Quantos solteiros que querem se casar? Os que querem se casar. Oh! Amém, amém. Graças a Deus. Acredite, casamento é bom.
Terceiro conselho prático, meus irmãos. Eduque os filhos para serem o que nasceram para ser. Esquisita essa frase, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com ela. Nenhuma criança nasce homem e nem mulher. Muitos anos que eu brinco com alguém quando chega assim, qual o sexo do seu filho? Ah, pastor, é um hominho. Eu falei assim, não. Ele é do sexo masculino e agora você vai educar e fazer dele um homem. Apesar de ser uma brincadeira, tem uma verdade por trás dessa brincadeira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer criança vai nascer com órgão genital, ou masculino ou feminino. Você sabe o que significa isso? Significa que ao nascer, e agora nem precisa nascer mais, você já descobre antes de nascer, significa que aquilo que Deus colocou ali, aquele órgão, já é um indicativo divino do que Deus espera dos pais. Por isso, pais que têm filhos homens, eduque os seus meninos para serem homens. Pais que têm filhas, eduque as suas meninas para serem mulheres. Nada de ficar achando bonitinho certas coisas, inocente, não sei mais o quê, para depois, lá na frente, você ter que corrigir e não dar mais tempo. Passou de hora. O pior de tudo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é que pai e mãe são os últimos a perceberem, ou pelo menos a quererem perceber. Pesa sobre o pai, sobre a mãe, a responsabilidade de pegar o filho e educar esse filho conforme o propósito de Deus. E se Deus colocou um órgão genital masculino, é para você criar para ser homem. Se foi feminino, você tem que criar para ser mulher. Você sabe qual que é a estatística? Isso inquestionável dos homossexuais que foram criados de maneira errada, tiveram distúrbios familiares ou foram abusados na infância e na adolescência? É um índice altamente, mais de 70%, segundo pesquisas que foram feitas. Mais de 70%. E eu contei pela manhã, eu vou só resumir, até por causa do tempo, de uma experiência que nós tivemos em Nova York, na primeira vez que eu fui, que fui recebido no aeroporto por um pastor. E chegamos, e o jeitinho dele, o jeito dele andar, aquela coisa toda, a gente já viu que alguma coisa não estava certa. Esse pastor nos levou para casa e já tinha um café da manhã preparado, nós tínhamos passado a noite viajando. Quando nós vimos a mesa do café, puxa vida, flor, melancia em formato de flor, não sei o que em formato de flor, e aquele tanto de talher bonito, aquele negócio, aquele forro bordado, aquele negócio, ele morava sozinho. Aí terminou tudo, fomos para o quarto, uma toalha assim, aquela toalha dobrada de um jeito, sabe, que eu nunca tinha visto antes. Também um formato de uma flor assim, a toalha dobrada. Aí fechamos a porta, fomos organizar o banho e o Ricardo Gondim, que estava comigo no mesmo quarto, disse assim, você não está com vontade de rir? Eu falei assim, rapaz, eu estou achando estranho. Tá bom, dormimos, descansamos um pouco, e aí nós saímos para conhecer alguns pontos antes de ir para o retiro que ia ser no outro local. E aquele moço, aquele pastor, contou a sua história para nós. Ele não escondia de ninguém como é que tinha sido a vida dele. E ele disse para nós o seguinte, eu sou o 11º filho de uma casa que só teve homem. Você imagina uma casa de 11 filhos, tudo homem? A mãe sonhava em ter uma menina. E quando ela ficou grávida do 11º, que era ele, ela disse assim, vai ser menina. E preparou enxoval crendo que seria menina. E nasceu menino. E ela não trocou nem o enxoval. Desde bebê que o menino tinha enxoval de menina. Ela educou ele para ser mulher.
Não estou dizendo que não tenha exceção. Por isso que eu falei que a estatística é 70%, 70 e poucos por cento. Tem exceção. Mas preste atenção, exceção. Na maioria dos casos, tem um distúrbio na família, foi abusado na infância, alguma coisa aconteceu, por isso que a situação se instalou naquela vida. E aquele moço disse que foi abusado por um tio aos 11 anos de idade. Aos 14 já estava travestido. E só aos 19, 18, 19 anos, ele foi evangelizado, foi para uma casa de recuperação. Depois que ele foi recuperado, ele fez curso de teologia, virou pastor e depois mudou-se para os Estados Unidos, estava lá como pastor de uma igreja, mas ainda não tinha conseguido se libertar de alguns trejeitos que ele havia adquirido durante esse tempo. Eu acredito num Deus que pode restaurar. Eu acredito que tem jeito, sim, de pessoas mudarem.